E aí, Udur, tudo bom? Eu me chamo Victor Tomazoni Renault, o seu analista de negócios aqui no Udo Brasil, e hoje, seguindo a nossa ideia de mostrar funcionalidades que são padrão em todos os aplicativos da Odoo, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre filtros, agrupamento de registros e também por tipos de visualização. Hoje, sem muita teoria, vamos direto para a nossa base de dados para ver isso na prática. Beleza. Agora aqui dentro da minha base de dados, para utilizar como exemplo, hoje eu vou entrar no aplicativo de vendas e aqui a gente tem todas as minhas cotações. E como que eu sei que são as minhas cotações? Porque aqui na minha barra de pesquisa aqui em cima, eu consigo ver que já existe um filtro selecionado que são as minhas cotações. Caso eu tire esse filtro, ele vai aparecer todas as cotações de todos os vendedores da minha empresa. Beleza? Se eu quiser adicionar qualquer outro filtro adicional, eu consigo clicar na barra de pesquisa e aqui eu já tenho alguns filtros pré-definidos para mim. Então vamos supor que eu quero pegar todas as cotações que foram feitas no mês de novembro, por exemplo. Então eu venho aqui em data de criação e posso colocar novembro. A partir desse momento já é adicionado o filtro e ele aparece para mim todas essas cotações. Beleza? Nesse caso eu vou tirar esse filtro porque eu quero que apareça todas as cotações, mas eu quero fazer algo um pouco diferente. Eu quero agrupar todos os. Eu quero agrupar todas as minhas cotações por vendedor. Então, nesse caso, eu venho aqui na minha coluna de agrupar por e eu tenho o vendedor. E aqui sim eu consigo visualizar agrupado, né? Todas as cotações por vendedor. Então, o Mark Demo tem todas essas cotações aqui no nome dele. Mas beleza, eu estou com os dados agrupados e se eu quiser colocar um filtro em cima desses dados, não tem problema nenhum também. Eu consigo clicar novamente na barra de pesquisa e eu consigo pesquisar aqui, por exemplo, somente por cotações que ainda não viraram um pedido de venda. Clicar aqui, beleza. A gente consegue ver e se eu expandir aqui o agrupamento dos meus vendedores, eu tenho somente cotações que estão de fato no estágio de cotação ou cotação enviada. Isso aqui já é incrível por si só. Mas vamos supor que você faça um filtro gigantesco para ter uma visualização muito específica. E toda vez que você vai querer ter essa visualização, você teoricamente precisaria colocar todos os filtros. Mas pode ficar tranquilo que a Odoo já pensou nisso. E para isso, a gente consegue novamente clicar na nossa barra de pesquisa e a gente tem essa seção de favoritos. Então aqui eu consigo clicar e ele já pede para eu adicionar um nome. Então eu vou colocar aqui agrupado por vendedor. E eu posso selecionar se isso vai ser um filtro padrão, ou seja, toda vez que eu entrar nessa tela, eu desejo que esse filtro esteja selecionado ou não. Nesse caso, eu vou adicionar aqui como filtro padrão, só para a gente ver se isso está funcionando. Eu vou clicar como salvar. Beleza. Já consigo ver que todo o filtro foi agrupado. Aqui, então, agrupado por vendedor. E eu vou sair do meu aplicativo e eu vou voltar para o vendas e tá lá. O filtro já está estabelecido como padrão. Em alguns minutos você já consegue customizar totalmente a forma de ver os dados dentro da Odoo. Mas tá. Agora você pode estar se perguntando, pô, Vitor, mas e se o dado que eu quero não está aqui na minha aba de pesquisa de filtros padrão? Como eu faço? Então, eu vou demonstrar aqui para vocês o filtro personalizado, onde quando eu clico aqui, ele abre essa telinha aqui pra gente. E aqui eu posso adicionar quantos parâmetros eu quiser. E o que é mais interessante, eu consigo colocar um parâmetro para pesquisa sendo qualquer campo dentro da minha cotação. Então, ao invés de vendedor, eu posso colocar o valor. O valor, ele não vai ser igual a, mas eu quero maior que. Vamos colocar aqui R$ 100. Vou dar um buscar. E esse filtro já foi adicionado, portanto, eu consigo adicionar filtros em cima daquele filtro padrão que eu mesmo estabeleci anteriormente. E agora, nessa tela aqui, eu só estou vendo as minhas cotações que estão acima de R$ 100. Isso é incrível e você consegue fazer isso para qualquer tipo de campo que esteja dentro das suas cotações ou do registro que você está realizando a pesquisa. Mas beleza, agora eu só vou tirar esse último filtro que eu inseri e eu quero deixar esse filtro aqui como um filtro só salvo e não como um filtro padrão na minha base de dados. Para isso, eu vou clicar na minha barra de pesquisa novamente. Eu tenho aqui o meu filtro e um lapisinho do lado. Clicar no lápis.
E aqui eu tenho uma opção do filtro padrão e eu vou desativar e voltar para o menu inicial. Note que no momento que eu volto para o menu inicial, o filtro já desapareceu e volta para aquela visualização padrão que a gente tinha anteriormente. Mas beleza, a gente viu que a gente tem como aplicar filtro, agrupar, colocar filtro padrão, mas e se eu quiser visualizar os dados de uma forma diferente? É possível? E eu já vou te responder novamente que sim. Então, essa visualização padrão aqui que a gente está vendo é a nossa visualização de lista, onde eu consigo visualizar todos os registros aqui de uma forma mais rápida. Mas a gente também tem algumas outras visualizações, como o caso da minha visualização de Kanban. Para eu visualizar os dados dessa outra forma, eu vou clicar aqui nesse ícone do canto superior direito, onde a gente tem todas as opções de visualização. Então, eu vou clicar aqui no Kanban. Nesse caso, está aparecendo todos os dados aqui apenas jogados na tela, mas eu posso utilizar o meu filtro de agrupar para melhorar essa visualização. Então, nesse caso, eu vou tirar o filtro das minhas cotações e eu vou agrupar por vendedor. E aqui eu tenho uma visualização um pouco diferente das cotações de todos os meus vendedores. Ah, mas por que isso pode ser útil? Nesse caso, agrupando por vendedor, eu posso simplesmente pegar essa cotação, então é uma cotação bem grande aqui, né, que a gente está vendo de 600 mil reais, e eu quero mudar ela de vendedor. Se eu tivesse que fazer isso de forma padrão, digamos assim, eu entraria na minha cotação, iria aqui em outras informações e mudaria o meu vendedor. Mas eu vou voltar aqui por meio das migalhas para a gente continuar na mesma visualização. Com esse tipo de visualização, eu posso só clicar e arrastar a cotação para outro vendedor e dessa forma ela já vai ser atribuída para outra pessoa. Mas as visualizações não param por aqui. Aqui do lado, a gente tem uma visualização de calendário, onde a gente consegue ver as datas que foram geradas cada uma das cotações. Logo do lado, eu tenho uma visualização de pivô, onde eu tenho uma visão mais analítica dos meus dados. Então aqui, essa primeira visão que a gente tem é uma visão de valores totais por vendedor. E se eu clicar aqui no mais, eu consigo ver, por exemplo, por cliente. Para cada um dos vendedores, eu tenho essa visualização. A gente não vai explorar muito isso hoje, mas é bem interessante a gente saber que isso existe e saber que é uma possibilidade de visualização desses dados mais analítica. Mas para você que não gosta de ficar vendo esses números em tabela, a gente também tem uma solução, que é a nossa visualização de gráfico. Então, aqui na visualização de gráfico, ele já vem esse gráfico de barras por padrão, onde está agrupado por vendedor. Por que está agrupado por vendedor? Claro, porque o nosso filtro aqui em cima ainda está por vendedor, perfeito? Mas eu posso mudar aqui e colocar, por exemplo, por cliente. Então, ele veio aqui já por padrão por cliente, e eu tenho aqui em número de valor total das cotações por cada um dos meus clientes. Ah, Vitor, mas pô, não gosto da visualização de barra. Eu também não. Eu prefiro a de pizza porque tem um nome muito mais legal, por exemplo. Então, eu posso facilmente só clicar nesse botão aqui de cima. Eu já tenho uma visualização de pizza e um gráfico para ajudar na minha tomada de decisão em apenas alguns cliques. Não precisei nem sair da plataforma, tudo isso integrado dentro da Odoo. Beleza? E a última visualização que eu quero mostrar para vocês é a minha visualização de atividades. Então, aqui eu consigo visualizar todas as atividades que estão dentro da minha cotação de uma forma muito rápida e simples. Nesse caso, todas as minhas atividades estão em vermelho, portanto, elas estão atrasadas. Logo depois desse vídeo, eu já vou fazer o acompanhamento ali para colocar o meu trabalho em dia. Mas aqui, ó, eu consigo pegar a minha atividade, por exemplo, a atividade do Mark, que está atrasada, e facilmente eu consigo visualizar da onde que é essa atividade. Então, da cotação número 05. Ao clicar aqui, eu já sou redirecionado para dentro da minha cotação e eu consigo fazer qualquer edição necessária ou acompanhamento. Mas então, beleza. Você viu que com apenas alguns cliques eu consigo achar aquele dado específico que eu necessito ou até mesmo deixar o sistema com uma visualização que faz mais sentido para minha empresa. Ou, indo até um pouquinho mais além, eu consigo extrair um gráfico, seja de pizza, seja de barra, um gráfico de linha até, com os dados que já estão inseridos dentro do sistema, sem eu precisar exportar esses dados, jogar em uma outra plataforma, pedir para alguém fazer o gráfico para mim. Não, o Odoo já traz tudo isso pronto, só para você visualizar e tomar a sua decisão. Sim, o Odoo é maravilhoso e eu tenho certeza que ele vai ajudar muito você a otimizar o seu negócio.
beleza? Mas por hoje é só. E não se esqueçam, bebam água.